Então vamos ao conteúdo, introdução à leitura e interpretação de desenhos técnicos. É um assunto que vai aparecer no dia a dia aí da empresa, isso não importa onde você estiver trabalhando, qual o setor, todos os setores aí da nossa indústria Schumacher, eles têm contato com desenho, uma grade de produção, uma ordem de serviço, vai ter um desenho. Pode ser um desenho feito à mão, feito num guardanapo, feito num saco de pão, mas ele segue as mesmas regras e principalmente os desenhos, quando vem um desenho formal, um desenho padrão, ele vai estar nas normas. Então é importante ter essa noção, independentemente do setor que você está trabalhando aí na indústria Schumacher. Então, como já me apresentei, eu sou engenheiro mecânico, sou o Carlos Henrique, sou responsável pela View de Treinamentos e vou estar fazendo esse treinamento rápido sobre interpretação de desenho. Então esse conteúdo ele pode se abrir muito mais, por isso que aqui é uma introdução à leitura e interpretação de desenho. Ainda vai aparecer depois a questão de você fazer desenhos, depois você evoluir para um desenho acompanhado de um software como um SolidWorks, um AutoCAD, e isso vai evoluindo, mas é muito importante começar por essa leitura e interpretação do desenho. A primeira coisa que a gente fala, e isso eu falo em todos os treinamentos, quando é treinamento assim de chão de fábrica, é que nós temos dois mundos, o mundo real e o mundo ideal. Os dois têm que ser analisados, têm que ser visto. O mundo ideal é aquele que a gente vai ver aqui, no desenho, por exemplo, as linhas do desenho, a legenda do desenho, um desenho atualizado, um desenho que você vai fabricar a peça e bate os códigos. Mas no mundo real, a gente sabe que não é bem assim, e não é por descaso, não é porque alguém hoje acordou e pensou, eu vou bagunçar os desenhos lá na firma. Não, é porque a demanda é muito grande, tem muitos desenhos, muitos códigos, muitas atualizações, então as coisas acontecem. Então a gente tem que entender também que isso é algo que vai aparecer. Mas vamos lá, falando específico sobre o desenho técnico, eu estou tampando parte aí da escrita, mas sobre o desenho técnico. Começando, primeiro o entendimento aí para você que nunca teve contato, a gente vai ver o que é desenho, os tipos de linha, que é algo já um pouco mais elaborado, o que compõe um desenho, seus componentes, as projeções do desenho, as famosas vistas, mais o desenho isométrico, que é chamado aí do desenho 3D, a legenda, que é muito importante num desenho, e a lista de materiais, o que ela contempla aí em um desenho. Mas para começar, vou colocar aqui dois desenhos, duas figuras, para a gente pensar na diferença. Então, esse desenho aí é um desenho da internet, um desenho que eu peguei, está disponível aí, não é um desenho nosso, não é um desenho da Schumacher, até porque esse vídeo pode acabar sendo compartilhado, então a gente não vai abrir aqui informações nesse sentido. Mas qual que é a diferença entre a caricatura do Silvio Santos e esse desenho que eu tenho ali do lado, um desenho de um eixo? Muitas vezes, quando você vai conversar com alguém, e eu como engenheiro também passo por isso, da pessoa falar, o que eu faço não é desenho, o que eu faço é projeto. Mas, na verdade, não, é um desenho. Isso que tem aqui no lado direito da imagem, que está colocado aqui, também é um desenho, mas é o que a gente chama de desenho técnico. E esse na esquerda é um desenho artístico. Essa informação não é para você brigar com alguém, não é para você brigar com a engenharia, não é para você brigar um dia talvez com um pedreiro, alguém numa reforma de uma casa que falar que precisa do projeto. Nesse caso ainda mais, não brigue com o pedreiro que está reformando a sua casa, não vale a pena, tá? Trate ele muito bem. Não corrija ele dizendo que não é projeto, mas é sim um desenho técnico e do outro lado ali um desenho artístico. Mas então, Carlos, o que é um projeto? Um projeto é qualquer coisa que tem início, meio e fim. Então, uma viagem é um projeto, a reforma de uma casa é um projeto e não só a planta. O projeto é quando você vai atrás, no orçamento, quando você vai procurar alguma coisa para fazer, um terreno que você vai construir. Tudo isso compõe o projeto de construção da casa. Aquela parte que a gente tem com os cômodos é a planta baixa, que é um tipo de desenho técnico. Então, primeiro conhecimento aí para você a diferença de desenho ou projeto. Como eu mencionei também que esse curso é rápido, serão 4 videoaulas e elas vão ter menos de 15 minutos cada uma. Por quê? Porque a ideia é que seja menos de 1 hora de vídeo. Então vai baixar aí um pouco de 1 hora e depois tem também um conteúdo, uma apostila para fazer o acompanhamento, para fechar as horas desse treinamento. Então eu também vou falar uma senha ao decorrer aqui
da aula e cada aula vai ter uma senha. Por quê? Porque depois da emissão do certificado eu preciso saber se você assistiu. Então vai ter uma prova online, uma prova só para fixação aí dos conhecimentos e vai ter também uma senha. Então fica ligado aí, tem que realmente assistir para poder ter direito ao certificado desse curso. E aqui então o desenho aumentado, esse desenho técnico, então um desenho tem muita coisa. Tem vários tipos de linha, tem muita informação, tem a legenda, que é a parte de baixo, que agora inclusive eu estou em cima da legenda. Continuando, então, tivemos um problema aqui com o microfone, então vai dar uma mudada no som, mas vai continuar gravando. Então, como eu estava falando, esse desenho técnico ele é composto por ele tem muitos componentes, muitas linhas, tem vários detalhes nesse desenho. Você vê que muda o tipo da linha, muda a espessura da linha, o traço da linha, tem a legenda, que eu estou em cima, né, da legenda, inclusive. Então, o desenho ele é como um novo idioma. Então não adianta você aprender aqui e não praticar, mas também não adianta você querer entender sem ter esse conhecimento prévio. Então eu gosto de usar essa analogia dizendo que o idioma ele é uma linguagem nova. Então você olhando para isso aí e nunca ter visto nada sobre desenho, não importa se você sabe que isso ali é um eixo, você não vai entender o desenho. Então é como entregar um jornal que esteja em mandarim. Você não entende nem os desenhos, não é que é parecido com o teu idioma, não tem nada a ver. Então, por isso que o desenho é tão importante e por isso que é uma preocupação aí das empresas que trabalham com fabricação, porque o desenho está, sim, no dia a dia das empresas. O desenho técnico, ele é muito utilizado, por quê? Porque, sabe aquela expressão, uma imagem vale mais que 1000 palavras? Isso é verdadeiro, uma imagem realmente você expressa muita coisa. E num desenho você expressa ainda mais. Porque uma foto, você não tem como saber, por exemplo, uma foto de um parafuso, não tem como você saber se é um parafuso grande, pequeno, porque a foto pode estar aproximada, porque pode estar... Eu consigo ir alternando aqui, né, para você ir me assistindo. Olha, então uma foto você não sabe se é um parafuso grande ou pequeno. Você consegue tirar uma foto de um navio sem saber se é um navio de uma miniatura, se é um navio grande, a foto ela não nos revela, apesar de ter alguns detalhes. Mas hoje tem tanta informação aí sendo recebida que você não sabe. O desenho, ele te traz esses detalhes. O desenho ele vai colocar para você as medidas, vai colocar o material, ele vai trazer detalhes que valem mais do que uma imagem. Então, se a imagem vale por 1000 palavras, o desenho vale por 10.000 palavras. Então, isso é o que está sendo expresso aqui. Então, o desenho, né, é o jeito mais fácil de expressar essas informações e, principalmente, informações técnicas que vão estar descritas aí no desenho. Então, o acabamento, se ele é escovado, se ele é polido, se ele compõe uma montagem ou não, se ele é um aço carbono, é um inox, tudo isso vai estar expresso sim no desenho. E para esse vídeo, o que a gente vai ter além dessa introdução é falar sobre os tipos de linha. É a parte mais importante do desenho, então também não quero te cansar aqui com muito conhecimento e acabar perdendo aí o entendimento, né? A absorção. Sei que você já deve estar bocejando aí, assistindo esse começo de aula, mas tá tudo bem, eu entendo, é assim mesmo, todos os meus alunos são. Mas é a parte mais importante do desenho, são os tipos de linha. Então você tem duas características que eu preciso que você lembre. É como se você estivesse olhando para pessoas. Então é como se você tivesse dois tipos de características em pessoas. A pessoa pode ser alta e a pessoa pode ser baixa. A pessoa pode ser gorda e a pessoa pode ser magra. A gente vai usar essa analogia com todo respeito aí, né, pedindo essa licença técnica, mas então a pessoa pode ser alta ou baixa, que é uma característica, que é a altura, e a pessoa pode ser gorda ou magra, que seria a segunda característica. Na linha também vai ser dessa maneira. Então a linha ela pode ser grossa ou fina, e ela pode ser contínua ou tracejada. Então você tem duas características. Então pensa lá na pessoa. Quantos tipos de pessoa que eu posso ter? Bom, eu posso ter a alta magra e a alta gorda. Eu posso ter a pessoa baixa magra e a pessoa baixa gorda. Então eu posso ter 4 tipos de pessoas tendo essas duas características, certo? Imaginou aí? Imaginou a pessoa alta bem magra, alta e bem gorda, a pessoa baixa, enfim, essas 4 pessoas você imaginou. Nas linhas vai ser a mesma coisa. Então você não precisa decorar. É só você lembrar, quando você tem um lápis e um papel, você consegue fazer a linha grossa ou a linha fina com o mesmo lápis.
E você consegue fazer contínuo ou fazer intermitente esse tracejado. Então você vai ter 4 tipos de linha. E eu gosto dessa tabela do Senai, apesar do palavreado aí não se encaixar às vezes exatamente, mas ele traz os 4 tipos de linha que eu tenho. Para ficar mais fácil o entendimento, pensa dessa maneira aqui. Então eu tenho a espessura, fina ou grossa, e eu tenho o traço, contínuo ou tracejado. As minhas duas características, então espessura e traço. Eu posso ter 4 tipos de linha. Colocando isso numa tabela, como que seria? Pode ser uma linha grossa contínua ou grossa tracejada. Uma linha fina contínua e uma linha fina tracejada. Então esse é o segundo entendimento que eu trouxe para vocês. Lembrando, o primeiro, o que é desenho, a diferença de um desenho técnico e um desenho artístico, e agora entrando na parte mais conceitual, a questão dos tipos de linha. Então eu tenho 4 tipos de linha, porque eu tenho 2 características. Sei que é uma informação nova, talvez um pouco enrolado, mas é simples de entender. Fiz até essa analogia aí com os tipos de pessoa. E aqui, nesse desenho, então, a gente pode observar esses tipos de linha. Vamos ver aqui se eu tenho um apontamento. Devo ter aqui um laser, né? Ativar o apontador a laser, ativar a caneta. Aí, esse é um slide novo. Então aqui com a caneta. Então vamos lá. A primeira linha que você precisa identificar em qualquer desenho, receber um desenho amanhã quando você estiver trabalhando, repara nisso. Tira um minuto aí para reparar nisso. É o que você tem, por exemplo, aqui, que é a linha do desenho. É o que você tem nesse contorno aqui da peça. É a linha que compõe o desenho. Então são todas essas linhas aqui, ó. Tudo que está aqui como linha grossa, essa linha que parece que está em negrito, é o que eu tenho de desenho. Ah, mas como assim? O que seria uma linha, então, que não é contínua? É como essa linha aqui, ó. Onde eu fiz um corte nessa peça, eu tenho uma linha que é grossa e não é contínua. Ela está aqui em cima da minha cabeça. Então, essa linha é uma linha grossa intermitente. Então, aqui estão os 2 tipos de linha grossa. Eu tenho a grossa contínua e a grossa intermitente. E por que é importante saber disso? Porque essa linha intermitente que eu tenho aqui, se você não sabe o que ela está fazendo, você vai achar que a peça é realmente cortada ou que a peça ali tem esse tracejado realmente. Quem já entende desenho, isso é uma coisa básica, mas o básico também tem que ser dito. Então, essa parte aí são os tipos de linha na linha grossa, contínua e a grossa intermitente. Agora para eu apagar isso aqui. Apagar tudo. Ótimo. Então agora eu vou trocar a cor. Vou pegar o azul para pegar então a linha fina. Aqui eu tenho uma linha fina contínua. Aqui eu também tenho uma linha fina contínua. Essa aqui são as minhas linhas de cota, são linhas auxiliares. Então isso aqui, ó, linha fina contínua. Ah, e como que seria uma não contínua? Essa aqui de dentro, por exemplo, ó. Aqui eu estou traçando um eixo de simetria, vai aparecer posteriormente, mostrando que a peça ela é simétrica, um eixo ele tem que ser simétrico. Então aqui eu tenho a linha fina contínua nas minhas linhas de cota e aqui no meio o meu eixo de simetria é uma linha fina intermitente, uma linha fina tracejada. Então aí os 4 tipos de linha, bastante repetitivo, mas por quê? Porque já é algo mais técnico, é o primeiro entendimento aí e é o que fecha essa primeira parte, esse primeiro vídeo. Então esse é o primeiro de 4 vídeos, agora já fechando o nosso tempo aí os 14 minutos, e a senha então desse primeiro vídeo é Sanefa. Sanefa é a senha número 1 nesse primeiro vídeo que vimos aí um pouco sobre a questão das linhas do desenho. Então voltar a aparecer aqui. Então agora você pode fazer uma pausa, pode seguir para o próximo vídeo, serão mais 15 minutos, perdão, entrando mais um pouco na questão do desenho, onde vamos falar aí, começar a falar sobre a questão das vistas. Então a peça ela, às vezes está de lado, às vezes de outro lado, e por que isso te confunde tanto? Você vai entender isso no próximo vídeo. Então segue aqui, vídeo 2/4 de introdução à leitura e interpretação de desenho técnico.